E aí, pessoal, tudo bem? Olha, vamos para a segunda parte da configuração da rede dos roteadores, né? A gente fez a parte um, que criamos a infraestrutura, e agora a gente vai para a parte 2. Vamos lá. Então, ó, vou abrir aqui a, a infra que nós fizemos, ó, que é essa aqui. Quem não conhece essa infraestrutura, ela está no canal, como parte um. Tá? Mas você vê aqui, ó, a gente criou o Brasil e Uruguai, né? Criamos uma infraestrutura de uma rede local, uma segunda rede local no Brasil. Temos aqui um roteador que é o que faz a comunicação entre essas duas redes. É, Quando você salva o packet que você fecha, você vê que você perde aqui as conectividades. Então a gente tem que aguardar um pouco, beleza? Só um pouquinho aí para funcionar. Enquanto vai fazendo ali, ó, Fill Color, vou pegar aqui uma cor laranja, vou dar um OK aqui, e vou colocar nessa rede nossa aqui, ó, que é a do Brasil, para ficar mais destacado, né? E vou pegar essa luzinha aqui, vou dar um OK, e vou colocar aqui no Uruguai para ficar um pouco mais destacado, beleza? Só para enquanto, ó, subiu, tranquilo, ó, tá com cruzinha, ESC, morreu, beleza? Então a gente tem os dois roteadores aqui. Então, ó, só para a gente entender a infra, vou dar um delete. A gente criou a rede do Brasil com o switch, né? E elas aqui, ó, então tá se comunicando, beleza? Agora, se a gente ver a parte do Uruguai, a rede também está comunicando. Então, essa rede interna, elas estão se falando, tranquilo? Quando eu venho aqui no roteador, ó, ele já não funciona. Então, qual que é a ideia agora? A ideia é que quando você está aqui dentro da rede do Brasil, é que você poderia ter, sei lá, 5 mil computadores, 10 mil computadores, uma infraestrutura enorme. Aqui é só para exemplificar. Às vezes se comunicam, mas quando eu preciso sair, eu tenho que ter esse cara aqui, ó, do switch pro roteador, que no nosso caso é o Gator. Então, quando a gente vem aqui, eu venho em cima, ó, quero ver a configuração do switch. Tá vendo? Ó? Eu fui lá colocando as portas, um 2 e 3, né? Tranquilo? Então tem a porta um, a porta 2, a porta 3, tranquilo? E aqui, ó, eu coloquei o IP2, IP3 e IP4. É a mesma coisa aqui. Aqui a rede é 192 e aqui a rede é 200. Então, desculpa, é 193. Aqui a rede está funcionando. Qual que é o lance agora? O lance é assim, ó. Eu preciso mandar um pacote pro micro 5 que está aqui na rede do Uruguai. Preciso mandar uma mensagem. Então, a gente está aqui dentro de uma infraestrutura que, mesmo para quem está iniciando, que é o nosso caso aqui, é, elas estão ligadas, né? Ó, tem um cabo que vem até o switch, e aí tem um cabo que vem até o roteador, e tem um cabo aqui que vem até o outro switch, que tem um cabo que vem nesse roteador, que vem nesse switch, e depois vem no computador 5. Então, existe um caminho. Só que quando eu pego aqui, ó, do 0 até o 5, ó, ele não funciona. Esse caminho aqui ele não tá configurado. Então o que acontece? Quando eu mando aqui do micro 0 desse primeiro computador para o micro 2, ele vem aqui, eu mando o pacote, ele chega aqui no switch e ele pergunta para o switch se o switch conhece o PC2. O switch fala, eu conheço. Aí eu falo, então eu tenho um pacote para ele, ele pega e entrega. Tá? Quando eu mando para o PC5, ele chega aqui no switch e ele manda falar, eu tenho um pacote aqui para o PC5, você conhece? Ele fala, não conhece e morreu. Tranquilo? A partir de agora, a gente colocou um gate, a gente tem um gateway aqui. Então, toda vez que eu enxergar um gateway, ele fala assim, eu não conheço o PC5, mas eu sei quem pode ser que conheça. Aí ele pega e manda para o roteador. O roteador, ele pergunta, você conhece o PC5? Ele fala, não conheço. Mas eu posso ter alguém aqui que conhece. Por quê? Porque o roteador que está ligado aqui do lado do Brasil, ele tem um outro roteador do lado direito que está ligado aqui no Uruguai. Então ele manda para esse cara. Ele pergunta: você conhece o PC5? Ele fala assim: eu não conheço, mas pode ser que tenha alguém que conheça. Por quê? Porque ele tem
o switch dessa infraestrutura ligado nele. Aí quando ele manda para cá, fala assim, você conhece PC5 switch? Ele fala, eu conheço. Fala, tem um pacote para ele. Ele pega e entrega. Então a ideia agora é a gente configurar esse caminho onde ele vem aqui e pergunta para o switch do PC5 ele não conhece, mas ele conhece alguém que pode ser que conheça, que é o roteador. O roteador não conhece, mas esse roteador conhece um outro roteador e ele manda para esse roteador daqui. Aí esse roteador aqui, ele conhece o switch, que o switch conhece o PC5. Então, essa agora é a nossa próxima configuração. Então aqui, ó, eu preciso criar uma rede entre esses dois computadores. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, venho aqui, clico e vamos colocar aqui, ó, 200.200.200.0/24. Aqui é rede, tá? Ó, ESC, né? Ó, puxo, eu vou colocar aqui. Rede 192.168.0/24. Rede 192.168.00/24. Rede 200. Então aqui a gente está falando de rede. Tranquilo? Então como que a gente configura? Ó, vamos limpar e vamos vir no primeiro switch. CLI. Ó, venho com o mouse aqui dentro, ó, clico. Ele, beleza? E aí, enable. Como a gente, né? Configure terminal. Então agora estou no modo de configuração. Aqui é importante dizer o seguinte, ó. Por isso que é importante você conhecer a infraestrutura. Esse roteador aqui, ó, esse switch, ele está ligado aqui no roteador, né? Vou minimizar aqui, ó. Quando eu coloco aqui em cima, ó, onde ele está ligado, ó, na FAST 00. Tá vendo? Aqui é a FAST 00 e aqui é a serial. Então, vou clicar de novo, voltei, ó. Então vou fazer assim, ó, interface fast 0/0. Dou um enter. Estou dentro da fast 00 para fazer a configuração dessa fast aqui. A gente na infraestrutura começou aqui, ó, com 192.168.02.03.04. Deixamos 1 para o gateway, para esse cara aqui. Então vamos configurar ele como 1. Então fica assim, ó, IP address 192.168.0.1 espaço e a máscara 255.255.255.0. Então a gente está atribuindo esse IP a esse caminho aqui, ó. Então ele é o gateway. Então vou dar enter. Ó, nada mudou, continuou vermelho, tá? Aí eu vou voltar aqui, ó, só para mostrar para vocês. Se você olhar, ó, a máquina tá down, tá vendo? O serial 00 tá down. E como que eu faço agora? Eu venho aqui, ó, e coloco assim, ó, no shutdown, ó. Tá vermelho, na hora que eu clicar, ele mudou. Beleza. Enquanto aqui vai estabilizando, a gente minimiza e vamos vir pro próximo. É a mesma coisa, né? Ó, CLI, no enter, enable, configure terminal. Agora eu vou puxar um pouquinho para cá, ó. Agora a rede aqui é 193, ó. Então, mesma coisa, a gente começou do 193.168.0.2. Então o gateway aqui é 1. Então, ó, IP address. Opa, desculpa, interface, né? A gente não entrou na interface. Fast 0/0. IP address 193.168.0.1 espaço e a máscara. Ó. Mesma coisa, ó, ela tá down. No shutdown. Olha lá, começou a estabilizar. Beleza, vou minimizar, ó, aqui estabilizou. Vamos fazer um teste agora, ó. Vou vir daqui pra cá, ó. Daqui pra cá. Tá vendo? Continua não funcionando. Por que que não funciona? Porque eu ainda não tenho uma rota aqui, ó, configurado. Ó, sucesso, tá vendo? E agora o meu roteador aqui funciona, porque funcionou aqui. Beleza? Então ele já estabilizou. Aqui, ó, estabilizou agora. Então, ó, vou dar um delete. Vem aqui, ó, pego do PC, ó. Tá em processo. De novo.
sucesso. Ele demora um pouco para criar a tabela. Bom, então quer dizer que agora está funcionando daqui para cá? Não tá, né? E daqui para cá tá? Também não tá porque a gente não configurou essa rota aqui que é da 200. A gente fez só esse cara aqui. Então agora vamos para o 200. Ó, tô no configuração aqui, dou um exit para sair. Eu tô dentro da Fast00 e agora eu faço assim, ó, interface serial 0/0, né? Que é essa, sendo bem detalhista, ó, que é essa serial aqui que a gente tá vendo aqui embaixo, ó, beleza? A primeira é a Fast, a primeira é a Fast, a segunda é a 00, ó. A Fast 00 já tá up e a serial ainda continua down. Então, clica aqui, ele volta. E vamos atribuir um IP. A rede é a 200.200.0. Então, vamos colocar desse lado de cá, ó, vamos colocar o IP1, né? Vamos colocar o IP1. Então, vai ficar assim, ó, IP address 200.200.201 e a máscara 255.255.255.0. Mesma coisa, tá down, eu preciso dar no shutdown. Mudou? Não mudou. Por quê? Porque a gente não configurou esse lado ainda. Então vamos fazer a mesma configuração desse lado agora. Ó. Entendeu? Ó, a gente atribuiu o IP1 para essa porta, serial 0 desse roteador do Brasil, e agora a gente vai vir nesse roteador do serial do Uruguai e vai fazer essa configuração também. Vamos fazer. Ó. Clica aqui, ó. Vou só subir aqui. Então, ó, exit, né? Porque a gente está dentro da Fast. Ó, interface serial 0/0 IP address 200.200.200 ponto. Como aqui a gente colocou 1 e o IP não pode mudar, a gente está fazendo uma rede entre esses dois. Esse a gente colocou 1 e esse aqui a gente vai colocar IP2. E a máscara 255.255.255.0. Vamos dar um enter. Mesma coisa, né? Tá down, né? Se a gente vir aqui, ó, só para ser detalhista, ó, o serial 00 tá down. Então clico aqui e vou dar no shutdown. Agora eu fiz essa configuração e vou subir essa placa aqui, ó. Né? Vamos dar um no shutdown aqui, ó. No shutdown. Olha lá. O que aconteceu, ó. Agora ela estabilizou. Beleza? Agora ela estabilizou. Tranquilo. Bom. Então, aqui, ó, a gente já fez uma configuração, ó. Tá? A gente já fez uma configuração. Eles estão se pingando entre eles, né? Vamos tentar pingar aqui, ó. Ó, não pinga. Mas por que que pinga aqui, ó? E aqui, daqui pra cá, não pinga, né? Por quê? Porque o que acontece? Esse roteador, a gente fez uma configuração da placa de rede aqui. Então, eu consigo pingar ele como se estivesse ligando dois computadores, né? E esse cara aqui está na mesma infraestrutura, ele está na mesma rede. Esse cara está em outra rede, está na 93, né? Então, se eu venho aqui, ó, ele dá sucesso. Por quê? Porque ele está na mesma rede. Esse cara é o 2, esse cara é o 1. Quando eu venho daqui para cá, também ele pinga. Por quê? Porque ele está na mesma rede. Esse cara é o 201 e esse cara é o 202. Como que eu faço agora para esses caras se enxergarem? Eu tenho que mostrar para esse roteador e para esse roteador qual redes ele conhece. Então, além do 200, ele também, nesse caso aqui, ele conhece a 3, ó. E nesse cara aqui ele conhece a 200, mas ele conhece a 92. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai fazer assim, vamos dar um exit. A gente vai fazer assim, ó, router RIP, um protocolo de roteamento. E a gente vai colocar assim, ó, network. Network é rede. Então, qual rede ele conhece? Rede, tá? Não é IP. Ele conhece a rede 192.168.0.0. Então, esse roteador, agora a gente apresentou essa rede, então agora a partir de agora ele conhece essa rede. E vamos apresentar a 200 também. Vamos colocar assim, ó, network. Ó, 200.200.200.0, né?
200.0. Vamos dar um Enter. E vamos ver se agora ela pinga. Aí, peguei o envelopinho. Não pinga. Por quê? Porque agora a gente precisa apresentar para esse cara. A gente fez nesse, vamos fazer nesse, ó. Então vamos lá. Ó, tá em conf, vamos dar um exit. Router IP. Mesma coisa, ó, network. Mas qual rede esse switch vai conhecer? Ele vai conhecer a 200 e a 193. Então vamos colocar aqui, ó, 193.168.0.0. É rede, tá? Vamos dar um enter, network, 200, 0. Rede, beleza? Agora vamos ver se ele funciona. Vamos testar agora, ó. Agora a gente apresentou essa rede para ele, ó. Aqui, ó, vamos fazer aqui de novo. Aqui, pingou. E aqui, vamos tentar de novo, ó. E aqui, não pingou. Primeiro, ó. E aqui, aqui ele pingou. Beleza? Então, o que acontece agora? Quando a gente vir aqui, ó, aqui tá funcionando, né? Aqui não funciona. Por quê? E se eu pingar aqui, ó, no 5, também não funciona. Por quê? Porque a partir de agora, quando eu pingo daqui pra cá, ele vem aqui, ó, e ele sobe nesse cara que é o nosso gator. Então a gente tem que vir aqui no PC, ó, mostrar para ele qual é a saída, ó, que é 1, que é o que a gente configurou, 92.801. A gente tem que falar para ele qual que é o gator. No meu gator é esse cara. Então ele vem no switch, se ele não encontrar, ele tem um gator configurado, ele manda pro gator. O gator chega nesse roteador, ele manda pro próximo e manda pro outro gator. Fecha. Vamos vir aqui no 5, ó, que não pingou, né? Vamos colocar o nosso gator aqui também, ó. 193.168.0.1, né? Vamos fechar. E vamos ver agora. Vamos vir aqui. Pingou. Por quê? Porque agora ele tem um gator, né? Vamos pingar aqui no 5. Ó, às vezes, quando você pingar a primeira vez, como a tabela não tá formada ainda, às vezes tem que pingar 2 vezes, tá? No computador, ó. Vamos pôr 5 aqui, ó. Foi nele que a gente colocou o gator, né? Sucesso. Tá funcionando, tá? Então, tá concluído, né? Eu posso colocar aqui um bandwidth, que é um tamanho de banda, mas ele não se limita, mas essa é a configuração básica pra gente. Então, gente, o que ele está fazendo? Ele vem aqui, ó, PC0, PC5. Ele vem aqui no switch. Você conhece PC5? Ele falou, ah, não. Como você configurou um gator, ele vem aqui e manda pro gator. Esse cara conhece PC5? Ele não conhece, né? Ele não conhece, porque está na rede 93. Mas como você configurou uma serial, ele falou, ó, eu não conheço. Então eu tô aqui, ó. Ele falou, eu não conheço, mas eu sei um cara que pode ser que conheça. Aí ele manda pro próximo roteador. Falou, ó, você conhece o micro 5 que está na R93? Aí ele olha para essa festa que eu conheço. Aí ele pega e manda pro switch. Aí o switch fala, você conhece o PC5? Aí ele olha dentro da tabela e fala, eu conheço. Pega e envia pro PC5. Pessoal, eu espero ter sido claro. Estou tentando ser assim mais detalhista, repetitivo dentro das ações, porque realmente o canal no momento é para quem está iniciando. Se você puder divulgar o canal, assinar o canal, colocar o joinha, compartilhar, você ajuda o projeto, ok? Até o próximo, abraço.